Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite. Trazemos para vocês mais um episódio do documentário Tentações. Hoje estou com o Claudemar, esse grande guerreiro aqui que venceu as drogas, venceu todas as maldições que tinha na vida dele. É uma pessoa reabilitada e é aquilo que o pessoal fala, que eles falam que não existe. Aqui é uma prova viva. Não é porque que você entrou, não é porque que você caiu, não é porque que você não está tendo controle, que tudo se acabou, que você é um morto-vivo, que é um zumbi. Não. Enquanto respira, enquanto há fôlego de vida, há mudança, há reinício, você pode começar de novo. Ele, entre outros que eu estou trazendo para vocês, são exemplo de mudança, exemplo que você pode conseguir mudar, que você pode vencer e que você pode ter uma chance de começar de novo. Ele vai contar a história para a gente, como que ele começou a usar, a fazer parte disso tudo. Sim. Conte seu testemunho para a gente. Então, beleza. Primeiramente, tenha um bom dia, boa tarde, uma boa noite a todos, né? E quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui contando esse testemunho para todos vocês. Agradecer ao Deno também por esse espaço. Isso é muito importante, isso é muito bom para a sociedade, para nós de modo geral. Então, eu comecei nas drogas de uma forma, eu acho que como a maioria começa, de uma forma curiosa, né? Eu era um cara bem tranquilo, bem de boa. E aí gerou uma curiosidade em mim. Né? Já nunca tinha usado nenhum tipo de droga. Você tinha quantos anos, né? Eu tinha em torno de 19 anos quando eu comecei. 19 e 20 anos, mais específico, né? E aí eu comecei e outro dia eu estava lá com a rapaziada lá e deu vontade de experimentar. Eles estavam usando? Aí Sim, e várias vezes usava perto de mim, né? E eu nunca usei. Eu sempre falava que não, né? O pessoal oferecia, eu sempre falava que não. E nesse dia eu resolvi experimentar. E aí foi um passo. É o que eu sempre digo, quando alguém me pede um conselho, eu falo, você sabe como é que você é forte? É quando você não experimenta. Porque talvez a pessoa pode falar assim, eu experimentei e eu consegui parar. Né? Alguns casos sim. No meu caso já não foi assim. No meu caso eu experimentei, passei 15 dias para poder fumar outro cigarro de maconha, comecei na maconha. Né? Depois eu passei mais um tempo e foi devagarinho, né? Quando eu vi que não, já estava enterrado, comecei da maconha eu passei pro crack, dentro do crack comecei a usar cocaína, e daí usando as drogas também já comecei a envolver também no mundo do tráfico, né? Que a gente pensa que vai ganhar dinheiro, pensa que vai ganhar dinheiro fácil, comigo foi dessa forma. Mas como que você passou da maconha pro crack? O que te ocasionou a ter a vontade de fumar o crack? Eu comecei a usar maconha, fiquei muitos anos usando. Muitos anos assim, eu fiquei 3 anos e meio, vou especificar aqui para ser mais direto, 3 anos e meio em um todo. Mas no começo eu fiquei mais ou menos quase um ano usando maconha. E eu comecei a vender, né? Na minha linguagem, na minha cabeça, eu ia ganhar dinheiro. Para mim foi uma das maiores tolices que eu falo comigo, né? Que eu pensei. Só que eu já estava usando maconha. Tinha um amigo meu, chamava Renatinho, e o Renatinho ia sempre lá em casa, nós fumava junto. O Renatinho fumava pedra e eu não fumava. Entendeu? Só fumava maconha. Teve um dia que ele falou assim, não, coloca uma pedra para nós fumar. Aí... Ele falou? Isso, ele falou para colocar uma pedra para nós fumar, né? Só que eu nunca tinha fumado. Aí eu experimentei. E daí acabou. Também, foi a mesma coisa. Experimentei a pedra, nunca mais parei. Aí eu comecei a usar mesclado, comecei a usar maconha, depois comecei a usar mesclado. E viciei no mesclado, e aí foi só afundando cada vez mais. Então essa foi a transição da maconha pro crack. Depois algumas vezes cocaína, não adaptei muito. Né? Merla também usei, mas também não gostei. Eu gostei mesmo assim, não é que eu gostava, eu viciei mesmo, foi no crack. E por aí eu fiquei, tentando traficar, rodava as quebradas, né? Fazia os corres, tudo, com arma, né? Com dinheiro. E aquele mundo louco, né? Porque esses 3 anos e meio, pra você ter uma noção, Dani, eu lembro muito pouco que eu vivi. Era um mundo muito cabuloso. Muito. Hoje eu falo isso aqui com a mente bem restaurada, já estou com 43 anos, né? Então já vai fazer mais de 20 anos que eu parei. E, então, eu posso falar para você que foi 3 anos e meio apagado da minha vida. Mas eu acabei com tudo. Por exemplo, eu tinha terreno na época, eu acabei. Na casa, eu acabei. Nem a esposa, né? A gente começa a ficar agressivo. Eu lembro, você tem uma noção, eu vou comentar isso aqui, para que as pessoas vejam o que a droga faz com a gente. Eu cheguei a correr atrás da minha esposa com um podão da minha esposa e do meu filho. Então ela lutou comigo até certo tempo, só que chegou um momento que ela pensou assim, acabou, não vai ter como mais mexer com ele. Então eu estava perdendo a minha família, né? Estava perdendo meu filho, perdi muito. Se você perde a
o apoio, né, dos amigos, todo mundo se afasta. A gente vira bicho, como dizer assim, ele ficava parecendo bicho no meio do mato, para aqui, para ali, bem jogado. Então foi os 3 anos e meio assim que o mais terrível da minha vida, eu posso dizer assim. Testemunho do pessoal entender o que é a droga, né? A droga para mim foi o pior que existiu. Por que eu falo para você? Teve muito amigo meu que foi comigo para a igreja, entendeu? Quando eu falei que eu ia parar de usar droga, depois do decorrer, né, eu falei que ia parar de usar droga. Muitos amigos que estavam dentro da igreja me ofereciam droga, entendeu? Então, tipo assim, eu vi que os caras estavam ali, mas os caras não estavam querendo realmente largar da droga. Eu passei até um pouco do ponto aqui já para restauração, né? Mas eu digo para você por quê? Porque eles foram e não firmaram. Inclusive virou maior... Bola de neve. Virou bola de neve na época. E também a questão de eu ter parado, né? Que nem você falou no início. Várias pessoas falam, mas quem usa droga não para. O cara que usa crack, ele não para de usar o crack. Ele sempre volta. E realmente eu parei umas 2, 3 vezes e realmente voltei. Mas quando eu entendi que existe um Deus, que realmente ele restaura, que realmente ele salva, que realmente ele cura, que realmente ele pode pegar aquela pessoa que quer mudar e muda, aí eu mudei. Eu consegui, eu tive força para poder parar. Né? Até então não, até então eu falava que ia parar e eu voltava de novo. E voltava cada vez mais pior do que eu tinha entrado no começo. Então a minha vida acabou. Que nem eu disse para você, várias vezes, eu me lembro disso até hoje, que eu olhava assim no espelho, eu acredito que deve ser minha alma, né? Na época, clamando, chorando, né? Saía água nos olhos porque eu lembrava quem eu era. Eu sempre fui um cara de boa, nunca tive envolvimento com esse tipo de coisa, né? Só que eu já estava caído, estava preso, né? Espiritualmente dizendo assim, estava amarrado no vídeo já, não tinha como sair. Eu chorava de madrugada, chorava, e não entendia nem o porquê eu estava chorando. Hoje eu posso falar para vocês isso aqui, porque hoje eu entendo o que eu estava passando lá. Eu estava preso espiritualmente, né? Porque a pessoa não entende que tá preso. E eu estava preso, que eu não conseguia sair. Às vezes tinha dia que eu não queria usar, quando eu vi que não, eu já tinha usado. E era dia e noite. Eu fiquei esses 3 anos e meio, eu usava droga dia e noite. Tanto é que quando eu fui para a igreja, quando eu começava a ministrar nas ruas, que eu fiz um trabalho na rua, e cantar os rap na rua, e eu fiquei gago por muito tempo. Eu começava a falar com você aqui e a minha mente fazia isso aqui, ó. E eu ficava muito tempo parado, porque me falhava a memória. E Deus foi me restaurando a minha memória, foi me curando, foi, né, tanto droga que eu usei, foi matando os neurônios, eu penso que é dessa forma, né? Só que hoje, para a glória de Deus, foi restaurado, foi transformado. Então era uma pessoa que até a minha própria família já tinha largado de lado. Era uma pessoa que não tinha mais jeito para a sociedade também. Esse foi o meu caso. Eu estava, não sei se você me vê na rua só de chinelinha, nada contra, mas só de chinelinha, bermudinha, né? Totalmente só nas biqueiras, nas bocadas mesmo. Acabada, a vida estava acabada. Eu, particularmente, o que eu mais amo é o quê? Minha família. Minha esposa, né, meus filhos. Primeiramente a gente sabe que é Deus, depois a família, né? Eu estava perdendo aquilo que eu mais amo. Então, como que eu parei? O povo queria saber como que você conseguiu, como que você parou, Claudemar. Aí, eu digo assim, ó, eu aprendi, eu entendi, né, o que a droga faz com a pessoa, então eu aprendi a odiar. O que eu queria dizer para você é que geralmente a pessoa que está usando droga, o que ela faz? Ela ama. Ela ama, entendeu? Ela, nossa, isso aqui é bom demais, não, eu não posso parar com isso aqui não, então ela idolatra a droga. Eu ouvi meus amigos fazer isso, entendeu? Quando eu falei que ia parar, os caras me zoavam, não, tá bom, vai sobrar mais para nós. Zoando dessa forma, para tentar, né? Não, você não consegue não, cara, você não consegue não, né? Então eu falei para eles, não, acabou, cara, eu tô com Deus, tô na igreja agora eu vou buscar Deus. Às vezes a pessoa tem vergonha de falar que converteu, né? Medo depois a pessoa não dá um cigarro de maconha para ela, né? E eu agarrei com Deus mesmo e tive força para falar não, porque todas as vezes vinha as oferendas, toda vez ia alguém me oferecer droga, mesmo eu estando na igreja, mesmo depois de anos dentro da igreja, porque geralmente eu já pesquisei sobre isso, né? É mais ou menos 3 anos para sair do corpo, né? Para sair do sangue. E é verdade. Pra você ter uma noção, a batalha é tão grande que tinha vezes que eu estava trabalhando, me dava aquela louca, eu largava tudo, pegava a moto e saía atrás, no meio do caminho, o Espírito Santo me convencia, eu voltava para casa, batia o joelho no chão e começava a chorar e orar. Tão grande que é a opressão de uma pessoa estar sendo liberta. Mas eu quis ser liberto, né? Falei, não quero mais isso para minha vida. Só que talvez a pessoa ela fica 1 ano, ela fica 2, ela pensa que ela já está liberta. Não, na verdade não é. Depois de 3 anos, né, que aí fica mais tranquilo, porém, sempre vai existir. Eu tenho hoje mais de 20 anos que eu estou liberto, graças a Deus, né? E eu sei que qualquer momento, se eu tomar qualquer coisa ou fumar um cigarro de pedra, é o suficiente para poder voltar de onde que eu estava.
Então o que é? Por isso que eu uso essa palavra, né? Você tem que resistir, então é resistência. Apesar que hoje eu não tenho mais vontade. Mais vontade nenhuma, estou totalmente liberto. Estou dizendo isso aqui porque pode ser que alguém vai ver e falar, mas e no começo? Então no começo é o que? Vai vir a vontade. Né? E a opressão é tão grande. É o tal da abstinência. Né? Abstinência, muita abstinência, né? O espiritual também é muito pesado. Foi uma opressão muito grande, psicologicamente e também espiritualmente. Eu escutava vozes no meu ouvido falando para me usar pedra. Eu estava dormindo à noite e eu sonhava fumando pedra. Na madrugada vinha, as caveiras vinham, acordava com aquilo no meu rosto. Então você vê que eu estava passando por um processo de libertação muito grande. Minha libertação foi muito pesada. Tanto que eu jejuava na época, não quando eu jejuo hoje, mas bem mais pouco que naquela época. Tem que ser realista, né? Era 24 horas, o jejum do Daniel de 21 dias. O pastor fazia um trabalho na igreja, ficava 3 dias na igreja em jejum. 72 horas, já fiz jejum 2 vezes. Né? Você olhava pro pé de goiaba e a goiabinha parecia sabonete. Você ficava até delirando, né? Mas foi essencial para minha conversão, foi essencial para minha libertação. Então eu agarrei com Deus dessa forma, né? Fazia o que era pedido poder fazer lá na igreja, né? Nesse tempo, porque esse é um trabalho muito importante. E assim eu consegui me fortalecer. Através do jejum, através da oração, através da leitura da palavra. Posso ler a Bíblia toda, né? Já li a Bíblia toda mais de 4 vezes para a glória de Deus. Estou lendo de novo esse ano. Então eu aprendi o poder da palavra, aprendi a exercer isso aí. Né? Porque a palavra tem poder. Só que às vezes a gente não exerce o poder que ela tem. Né? E os jejum tem poder também, só que às vezes a gente também não exerce. A mesma coisa é a oração. E eu aprendi a executar isso aí. Tanto é que o meu primeiro CD foi gravado, lembrei que agora foi gravado debaixo de jejum, debaixo de oração, dessa forma. Então a minha libertação aconteceu por aí. No começo, quando eu me libertei, as empresas me chamavam para dar testemunho e perguntar como que eu saí, porque o povo não acreditava. Entendeu? É o que você falou, não, quem mexe com droga não sai. Pra eles acabou, pra eles a pessoa morreu, a pessoa já era. Já era. E eles me chamavam para poder dar testemunho, para falar o que era, o que eu podia falar. Jesus me libertou. Não tinha outra coisa para poder falar. Né? E Jesus realmente me libertou. Porque quando Jesus liberta, ele liberta definitivo. Se a gente quiser e realmente abrir o coração, Jesus liberta. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive um encontro com Deus. Coisa que eu nunca tive antes. Eu achei que eu tinha. Você viu, eu fiz primeira catequese, eu fiz comunhão. Né? Minha família veio a trajetória do catolicismo, né? Do espiritismo também, nada contra também, né? Mas eu digo assim, eu estava nessa trajetória naquela época, só que aí depois, quando eu tive um encontro verdadeiro com Deus, mudou tudo, porque aí mudou. Porque tem uma palavra que fala assim, às vezes a gente conhece Deus de ouvir alguém falar. Né? Alguém prega pra gente, alguém fala pra gente de Deus. Mas quando eu tive um encontro com Deus, eu não conheci. Aí eu não tive um encontro assim. Eu não conheci Deus porque alguém falou. Eu conheci o Deus porque eu tive um encontro com Ele. Aí foi diferente. Aí a minha vida mudou. Eu fui impactado com aquilo ali. Eu comecei a minha esposa, ela começou a me olhar diferente. Né? Eu consegui resgatar, eu consegui provar para ela de novo que eu seria um homem capaz de dar uma vida boa para ela, para os meus filhos, né? E eu pude resgatar minha família, graças a Deus não perdi minha família. Pra você ter uma noção, nós começamos a namorar, tinha 13 anos, e eu tinha 15 anos. Então, tem toda uma história, né? E quase que a gente perde tudo isso. Então, para honra e para a glória de Deus, Deus resgatou de novo a minha família, resgatou de novo a minha casa, resgatou de novo a minha dignidade, né? Resgatou de novo a minha personalidade. Então, Deus trouxe tudo de volta, como a gente tinha falado no início. Então, isso não tem nada que pague isso aí, né? Isso é maravilhoso. Hoje eu poder estar aqui, dar esse testemunho e falar para as pessoas que realmente tem jeito. Com Cristo tem jeito, sabe? Com Jesus tem jeito. Pode ser a situação que for, pode ser a situação que você estiver passando, que você estiver enfrentando. Se você falar assim, não, eu quero mudar, e você buscar Jesus, você pode ter certeza que a situação vai mudar. Foi assim comigo, e foi algo assim, sobrenatural, né? O que aconteceu comigo e acontece até hoje, porque é que nem eu sempre falo. A minha vida, o motivo de eu estar aqui agora, falando com você, Deno, nesse exato momento, foi porque Deus preparou esse momento para nós estar aqui falando. Você viu, eu pastoreei por 10 anos depois, em Prata, né? E agora eu estou pastoreando aqui em Uberlândia novamente. Então, assim, como eu estou pastoreando, o pastor de uma igreja, né? Eu não precisaria nem estar mexendo com rap se eu fosse olhar por esse lado, né? Mas o que é o lado que eu olho? Eu olho para o lado da missão, para o lado de estar recebendo uma oportunidade que nem eu recebi, né? De trazer isso para as pessoas. E de falar para as pessoas que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus transforma. Foi o que aconteceu comigo. E hoje eu estou aqui, graças a Deus. Amém.
E vamos terminar mais uma entrevista para vocês, mais um documentário, Tentações, para vocês verem que tem como mudar, tem chance de começar de novo, tem chance de você mudar a sua história. Basta você querer, buscar a Deus em primeiro lugar, porque Ele pode tudo. Ter fé, acreditar e dar a volta por cima. Você que está assistindo esse vídeo, que às vezes está afundado nos vícios, na droga, no jogo, na bebida, em qualquer tipo de vício, ainda há chance de você recomeçar de novo, de você mudar. Se você está respirando, se você está vivo, ainda há chance de começar de novo. Se amanhã você acordou, você ainda pode mudar a sua história. Basta crer. Busque a Deus, não desista de você, continue firme. Use a história do pastor, o testemunho do pastor, entre outros que estão dando testemunho de vitória, para mostrar que você também pode. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo com quem necessita chegar essa história para eles, esse testemunho, e faça dar certo. Valeu. Valeu.